Para falar sobre São Paulo Futebol Clube, São Paulo que se reapresentou neste domingo, treinou normalmente, já viajou e está lá em Lima já para começar a sua preparação para continuar, na verdade, a sua preparação para pegar o Alianza Lima, né? O São Paulo, inclusive, já viajou, está lá em Lima e deve realizar um treinamento nesta segunda-feira lá na capital peruana, já para começar, né, os preparativos em solo peruano para essa partida contra o Alianza Lima, partida que acontece às 19 horas, nessa próxima terça-feira, e o São Paulo precisa até dos 3 pontos, né? Quem sabe, se fosse o inverso, né? Se o São Paulo tivesse ganhado contra o Alianza Lima em casa e agora empatasse, o cenário poderia ser outro. Mas talvez, né, por mais que seja um empate, seja algo interessante lá para conquistar no Peru, o São Paulo precisa dos 3 pontos para dar essa devolvida aí, né, para o Alianza Lima. E aí o São Paulo tem também totais condições ali de conquistar essa vitória. O São Paulo que pode, inclusive, meio que encaminhar a sua vitória se conquistar uma vitória contra o Alianza Lima. O São Paulo está com 7 pontos conquistados, né? Foram 2 vitórias e 1 empate. O Libertad está com 6 e o Alianza Lima está com 4 pontos. E aí, esse grupo, se o São Paulo conquistar os 3 pontos, o Tajeres já não vai mais alcançar o São Paulo chegaria a 10 pontos e aí o Tajeres já não poderia chegar. O São Paulo também, se conquistar essa vitória lá no Peru, abriria 6 pontos de vantagem para o Alianza Lima, que seria o terceiro colocado deste grupo. Então ali, com mais 6 pontos a serem disputados, você tendo 6 pontos de vantagem, vai ficar ali meio que nos critérios de desempate, mas o São Paulo basicamente encaminha, né, a sua classificação. Somente seria uma catástrofe se nas últimas 2 rodadas o Alianza Lima conquistasse os pontos e o São Paulo em casa enfrentando o Tajeres e também enfrentando o Libertad, tendo 2 partidas em casa. Acho que por mais que matematicamente não encaminhe a sua classificação, a gente pode acreditar que uma vitória, 3 pontos conquistados lá no Peru, São Paulo já basicamente conquista aí a sua classificação, dependeria de apenas conquistar um ponto nesses 2 próximos jogos que terá pela frente aí, né, na Copa Libertadores. Então, São Paulo, né, que por mais que o empate seja positivo e tudo, porque até está numa situação tranquila no grupo, né, atualmente é o líder, e está numa situação confortável justamente por ter esses 2 jogos ainda a serem feitos sobre os seus domínios. O Libertad, por exemplo, só tem mais um, que é o segundo colocado, fez já 2 jogos lá na sua casa na primeira parte, aí, nesse primeiro turno, entre aspas, desse grupo. Então, São Paulo, 3 pontos conquistados, pode conseguir ali já encaminhar a sua classificação e vai brigar, querendo ou não, pela primeira colocação geral, né? Para continuar trazendo mais informações sobre o São Paulo, Lucas Ferreira já está sendo monitorado por algumas equipes da Europa, né? A informação foi dada lá pelo blog do São Paulo, que a gente confirma. A gente já tinha, inclusive, já conversado aqui um pouco sobre esses clubes que estavam de olho na situação do Lucas Ferreira. E aí vamos por partes. Tem a questão dos clubes brasileiros que também estão de olho, até porque a multa do Lucas Ferreira é baixa, gira em torno ali de 40 milhões, mas o São Paulo deve conseguir fazer essa renovação contratual aí do atleta já nas próximas semanas. O São Paulo está correndo bastante nesse quesito, já tem reunião marcada com o seu staff para dar a canetada, para conseguir fazer com que esse salário do Lucas Ferreira basicamente tem um aumento de 300%, até um pouquinho mais do que isso, para já se livrar de qualquer questão aqui com os clubes brasileiros. E aí esse novo contrato seria até junho de 2029, aumento da multa para o mercado interno. Já o mercado externo já tem uma multa estipulada ali bonitinha de 440 milhões de reais. Então qualquer clube europeu que queira levar o atleta sem comunicar o São Paulo, só sinalizar que pagaria essa multa. Acho difícil, então os clubes terão que negociar com o São Paulo. Um clube que sempre monitorou a situação do Lucas Ferreira foi o Bayer Leverkusen, clube alemão que inclusive tentou levá-lo ainda quando ele era das categorias de base, fez uma sondagem mais forte, São Paulo segurou. E aí a equipe alemã vai passar por uma pequena reformulação aí, né? Provavelmente o Xabi Alonso deve sair, tem tudo, o que tudo indica, ele vai para o Real Madrid. E aí eles vão apostar também em outros jovens jogadores, até porque outros atletas, tem o Wirtz, tem outros atletas lá que devem ser negociados na próxima janela, né? Não houve esse salto do Bayer Leverkusen, campeão alemão, para essa temporada da Alemanha,
não conseguiram manter esse alto nível. Muito se especula que alguns jogadores queriam ter saído e o Bayern quis segurar, justamente pensando no projeto esportivo. E aí que agora vai ser feita essa pequena reformulação, então o Lucas Ferreira poderia fazer parte disso. Ainda não há uma oferta oficial, tem outros times também no bolo, soube que Ajax, Shakhtar Donetsk, Sevilha, algumas equipes também do futebol europeu já estão de olho na situação do atleta, mas tudo ainda em um cenário bem inicial. A tendência, né, até porque a gente está começando maio, a tendência é que agora, e na segunda quinzena de maio, as coisas comecem a esquentar, porque os clubes já vão buscar contratações ali para o Super Mundial de Clubes e já visando também a próxima temporada lá no futebol europeu. Mas é fato que algumas equipes da Europa já estão começando a perguntar com mais detalhes essa situação do Lucas Ferreira. Agora, uma opinião, me preocupa um pouco, porque o São Paulo é fato que precisa de mais uma venda. O São Paulo precisa vender os jogadores para sair dessa situação financeira, que uma dívida total de quase 1 bilhão. Então o São Paulo vai precisar negociar atletas nesse meio do ano, e aí pode ser que aconteça com o Lucas Ferreira caso pinte uma proposta de fato que seja bem agradável ali para os cofres do São Paulo. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e entender mais esse cenário, mas o Lucas ele quer ficar, ele não pensa em ir para outro clube brasileiro, só iria para a Europa caso pintasse algum projeto interessante para ele, com consenso também do clube de querer vendê-lo, tá? Bora continuar trazendo um pouco mais de informações só para a gente fechar. Matheus Alves, Rian Francisco e Lucas Ferreira. 3 atletas que estão começando a ter rodagem hoje no profissional. Qual é o percentual que o São Paulo tem de direitos desses garotos? De acordo com o balanço financeiro lá de 2024, né, o São Paulo tem 80% dos direitos de Rian Francisco e Lucas Ferreira. Pode ser até que na renovação contratual do Lucas Ferreira, essa nova renovação pode ceder algum percentual ali, mas pelo menos por enquanto esse seria o valor. Lucas Ferreira que está, como a gente já falou, valorizado no mercado, tem clubes brasileiros e clubes europeus de olho na situação dele. O Rian Francisco vem sendo monitorado por diversas equipes do futebol europeu, né? Mais recentemente, lá no confronto contra o Cruzeiro, teve 3 representantes, um do Olympique de Marseille, outro do Montpellier e mais um do PSG. Olha o PSG está começando a investir em vários garotos e o PSG é o clube que mais tem demonstrado interesse de buscar mais informações sobre o Rian Francisco. E aí essas 3 equipes aí estão de olho na situação do atleta. São Paulo tem 80% desses 2 garotos. Já do Matheus Alves, São Paulo teria 90% desde 2024. O São Paulo que também aposta no meio-campista, né? Ele é um pouquinho mais velho, né? Um ano mais velho do que os demais. Até o momento não houve novos interessados para saber mais informação do Matheus Alves desde que ele renovou o contrato. Antes da renovação de contrato, ele tinha contrato somente até o 1º de janeiro de 2026. Existiam várias equipes de olho, Barcelona estava de olho, Atlético de Madrid, Sevilha, Milan, mas naquela ocasião era um cenário contratual diferente, né? Esses clubes estavam de olho por quê? Indo para o último ano de contrato, vamos tentar, né, negociar ali o jogador por um preço menor do que ele vale, justamente para o clube em questão, que é o São Paulo, não perdê-lo de graça. Mas agora com uma renovação contratual, todos eles têm contrato até 2028, agora os clubes vão precisar dessas negociações e os 3 para o mercado externo, que é o mercado principalmente europeu, que estão de olho nesses atletas. O São Paulo está muito bem preservado, com multas bem altas em relação a essas. Então, se pagarem a multa, garanta ali que vai ser um fuzuê ali, que o São Paulo vai bater meta de 2, 3 anos ali de vendas. Está muito bem preservado, com multas bem altas em relação a esses atletas. Então, se pagarem a multa, garanta ali que vai ser um fuzuê ali, que o São Paulo vai bater meta de 2, 3 anos ali de vendas. Mas que nesse momento, por mais que sejam jogadores valorizados no mercado, São Paulo tem bons percentuais ali dos atletas, se protegendo também de multas bem altas do futebol europeu. Aí vocês podem perguntar, poxa, faz tempo que o São Paulo não tem 100% dos direitos dos atletas. Pessoal, acabou mudando, né? Tem sempre empresário na jogada, para você fazer uma renovação de contrato, você pega o passe e dá um percentual para o empresário, dá um percentual também para o atleta, para o atleta também visando que numa venda ele também possa ganhar uma grana. Então, hoje, dificilmente um clube de futebol tem 100% dos direitos de um jogador, algo que era de praxe, né? Há pouco tempo.
hoje já não é tão de praxe assim. Inclusive o São Paulo, por exemplo, tinha 100% do Diego Costa, né, por exemplo. Só que aí acabou vendendo agora o Diego Costa e tem um percentualzinho aí, acho que é 15% ainda, visando uma venda futura. Para mudar de assunto e falar sobre Brenner, o atacante revelado pelo São Paulo pode voltar ao tricolor por causa da lesão de Caleri. Você sabe, né? O Caleri passou por cirurgia de ligamento cruzado anterior e só volta no próximo ano. Até por isso existe uma especulação grande de que o São Paulo pode buscar um reforço para o setor e de que o Brenner, revelado no próprio São Paulo, seria uma boa oportunidade. Atleta que não vem conseguindo jogar na Udinese. Sua última partida no campeonato italiano foi em 19 de dezembro. Está indo para 5 meses sem entrar em campo. Depois desse jogo ele ainda foi para o banco de reservas em mais 3 jogos. A partir de 20 de janeiro nem sequer foi relacionado. Temporada bem discreta, de 11 jogos, 2 gols e 2 assistências. A Udinese havia comprado o Brenner por 10 milhões de euros. Antes de gravar esse vídeo, perguntei ao presidente Júlio Casares se existe alguma opção, alguma oportunidade, alguma chance dessa negociação com o Brenner avançar. A resposta, abre aspas, nunca discutimos o nome dele. O foco hoje está no André Silva e também no Rian Francisco. Afirmação do presidente do São Paulo, André Silva, que tem conseguido marcar seus gols, e o Rian, que busca um pouquinho mais de espaço.